Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, preste bem atenção. Hoje eu vou trazer para vocês uma história completamente transformadora. E eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final desse vídeo, porque vale muito a pena a cada minuto. Eu quero agradecer imensamente a Gisele e todas as experiências transformadoras que ela teve. A Gisele, ela está presa entre dois mundos. Os acontecimentos que aconteceram desde a sua tenra infância até os dias de hoje são coisas completamente incríveis. Mas antes de nós trazermos essas incríveis experiências, eu tenho notado, pessoal, que muitas pessoas que assistem ao nosso vídeo, elas não são inscritas no canal. Então, se você ainda não é inscrito, ou talvez ache que é inscrito, confere a inscrição. Clique no botão de inscrever-se e também no botão do like, porque estará nos ajudando a impulsionar esse vídeo. Eu também gostaria de saber de qual estado ou país você está nos assistindo. Nós teremos o imenso prazer de interagir com vocês nos comentários. Vamos para essa incrível experiência da Gisele. Boa noite, Neverton. Tudo bem? Meu nome é Gisele Ferreira da Silva. Eu nasci no dia 6 de novembro de 1962, em Floresta Azul, no estado da Bahia. Meu pai se chamava João Ferreira da Silva e minha mãe Judite Silva Ferreira, também nascidos todos na Bahia. Meu pai veio de uma origem indígena e minha mãe veio de uma origem de italiano com alemão. Talvez a parte do meu pai tenha um grande significado no que eu vou relatar aqui para vocês hoje. O que acontece? Quando eu tinha 6 anos de idade, tudo começou a partir daí. Antes eu não tenho nada para dizer porque eu não me recordo mesmo, então não tenho como falar nada. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive coqueluche, a tosse comprida, né? Aquela tosse que não para. E eu acabei ficando internada no hospital por algum tempo, né? E lá começou essa minha vida espiritual, porque eu não digo que são experiências, eu digo que são coisas que aconteceram realmente na minha vida, que não tem como eu contestar. Eu fiquei internada e lá eu recebi o oxigênio, que naquele tempo, em 1969, era aquele balão de oxigênio que colocava na cama da gente assim, e o oxigênio entrava por aquele plástico gigante, né? Não tinha a modernidade que tem hoje, que tem as inalações, tem aqui do nariz, né? E ali começou. A única lembrança que eu tenho é que eu chorava muito porque eu tinha muita saudade da minha mãe. E minha mãe foi pouco presente na minha vida. Não que ela não me amasse, mas acho que ela já via ali que eu talvez seria mais capaz de segurar as coisas melhor que meus outros irmãos. Falando nisso, nós somos em 7 irmãos, sendo que um faleceu há 4 anos. Em janeiro fez 4 anos que ele faleceu, de um infarto fulminante. E ficamos em 6 irmãos. Então eram 3 irmãos e 4 mulheres. E ficamos em 2 irmãos e 4 mulheres. Eu sou a penúltima, né? Eu sou a caçula das mulheres e um irmão é o caçula de todos nós. Bom, continuando. Eu tinha uma saudade muito grande da minha mãe naquele lugar. E um dia minha mãe foi me visitar, é a única lembrança que eu tenho daquela época. Ela foi me visitar e ela esqueceu uma blusa vermelha. Tava frio, não me recordo. Ela esqueceu aquela blusa vermelha e eu peguei a blusa e coloquei embaixo do
colchonete da cama ou do colchão, não me recordo como que era naquele tempo. E eu escondia aquela blusa para mim poder dormir com ela, né? Quando eu tomava oxigênio, não podia pôr nada ali. Então, eu por baixo da cama, eu ficava segurando a manga da blusa da minha mãe. E um fato interessante é que eu não gosto da cor vermelha. É muito raríssimo eu usar a cor vermelha. Não gosto. Não sei se foi esse fato que aconteceu comigo ou se pela minha própria natureza, né? Bom, e eu chorava muito. E aí apareceu uma enfermeira que ela me levava para andar no hospital. Eu fui na cozinha do hospital, eu ia num parquinho que tinha no hospital. Ela me levava, sentava naquelas balancinhas giratórias, sentava ali no chão, assim, ficava girando, sabe? Só que nunca aconteceu isso. Os momentos de tristeza, de saudade da minha mãe, eu tinha do meu pai também, mas da minha mãe acho que era mais pela falta, a falta da convivência, sabe? A falta mais da... Foram fatos que aconteceram comigo, entre eu e minha mãe, que me levaram a crer, que eu sempre achei que minha mãe não gostasse de mim, ou não me quisesse, não queria que eu nascesse, alguma coisa assim. Isso foi desde que eu me conheço por gente, desde essa época dos 6 anos de idade. Aí o que ocorreu? Essa mulher me levava para tudo quanto era lugar, dentro do hospital. Eu ia na cozinha, eu ia na lavanderia, eu ia num monte de lugar, era uma enfermeira. Eu, 6 anos de idade, para mim estava dentro da normalidade. Só que não. Depois eu descobri que quando eu tive alta, eu nem sei quando foi que eu tive alta, se eu tive alta 1 mês, 2 meses, 5 dias, não sei quanto tempo eu fiquei. Eu pedi para me despedir dessa enfermeira. Realmente, eu nunca tinha visto ela atendendo assim, lá onde eu estava, né? Naquele local que eu estava, que eu acredito que era uma UTI, alguma coisa assim. E eu perguntei, e aí a enfermeira, que eu já conhecia também, não tem nenhuma enfermeira aqui, do jeito que você está falando, minha pequena. Eu não esqueço que ela disse isso. Eu falei, tem, ela me levava no parquinho, me levava na cozinha, me levava na lavanderia, me levava para tomar sol. Ela falou, mas você não pode ir nesses lugares aqui no hospital, você sonhou. Então aí iniciou, Everton, a minha jornada dentro de um plano espiritual, socorrista, que anos à frente eu iria entender por que essa mulher apareceu lá atrás, aos meus 6 anos de idade. Eu cresci como uma criança normal, porém eu era muito fechada, muito assim, vamos dizer assim, que as pessoas diziam assim, que eu era um bichinho ruim, né? Que eu não conseguia me adaptar com as pessoas, nem conversar, não tinha amizades. Na escola eu não tinha amizades também. E eu tive um fato na minha vida que me causou um trauma por 20 anos, né? O meu cabelo, ele era muito ruim mesmo. Ruim que eu digo é ruim mesmo, não era aquela coisa. Por isso que eu falo que nós todos temos o mesmo sangue, seja a cor que nós formos, nós temos o mesmo sangue. E o meu cabelo era muito ruim. Eu não vou te mandar uma foto que eu tenho, porque o negócio é feio, viu, Everton? Mas vamos lá. E aí, eu ia para a escola e as pessoas riam de mim, as crianças, né? As outras crianças riam de mim, do meu cabelo, porque eu não tinha
quem cuidasse dele, amarrasse ou penteasse ou tentasse fazer alguma coisa. Eu não tinha. Por isso que eu sentia tanto a falta da minha mãe. E aí, o que ocorreu? Eu passei alguns anos longe da convivência com as crianças da minha faixa etária de idade, até que eu cheguei na 5ª série, que aí já foi um pouquinho pior, porque nós já éramos mais adolescentes, eu tinha 12 anos quando eu fui para a 5ª série, e aí a coisa foi ficando mais pesada, porque as meninas já eram mais vaidosas, eu já não era vaidosa, ainda tinha aquele cabelo horroroso, né? Segundo elas, né? Porque eu também, na época, eu me fechei totalmente a esse tipo de comentários. Infelizmente, Everton, não vou poder, porque eu tenho um apartamento aqui assim, ela deixa algumas coisinhas, eu não vou poder segurar isso, tá? Então, aí o que acontece? Eu não tinha como fazer as pessoas pararem de rir de mim, que hoje seria o tal do bullying. Naquela época, a gente não levava como um bullying, a gente levava como que a pessoa estava rindo de mim pelo fato do meu cabelo ser muito ruim, e eu não cuidava, não sabia cuidar, ninguém penteava. E em meados de 75, minha irmã teve uma moda dos lenços, né? De usar lenço aqui assim, amarrar e tal. E um dia eu peguei um lenço e coloquei assim para mim brincar. Porque o meu cabelo ele não crescia para baixo, ele crescia para cima. Parecia a margem do Simpson, sabe? Aí o que aconteceu? Quando eu coloquei aquele lenço, eu vi que eu fiquei diferente. Eu me senti bonita, eu me senti melhor. Então eu passei a usar lenço na cabeça. E eu usei esse lenço na cabeça por 20 anos, sem tirar. Eu não ia em muitos locais, né? Não ia em muitas festas, eu era muito fechada, muito dentro de mim, dentro do meu casulo, eu e acabou. No período de que ocorreu isso no hospital, eu comecei a sentir, durante a noite, dormíamos eu, minhas 3 irmãs numa cama de casal, os meus pais na outra cama e os meus irmãos em beliche. Nós viemos de uma família de baixa renda e o que meu pai podia proporcionar para nós, ele era pedreiro, ele proporcionava, ele me ensinou religiosamente tudo que eu pude, tudo que eu aprendi religiosamente, meu pai me ensinou, porque naquela época existia a Ave Maria no rádio às 6 horas e acho que às 8 da noite tinha a Voz do Brasil. Então a gente ficava, meu pai sentava eu numa perna dele e meu irmão mais novo, o caçula, na outra. E a gente ficava ali, ele nos ensinava quem era Jesus, porque não podia falar palavras malditas, porque não podia falar palavrões. Então ele nos ensinou, então ele falava, não pode falar essas coisas que atraem e tal. Minha mãe gostava de falar umas palavrinhas assim, e ele falava, não ouça o que sua mãe fala. E assim foi seguindo a minha vida. Toda vez que eu ficava triste, essa mulher me levava em algum lugar. Em um lugar, que nem na época do hospital, ela me levou como se, nos lugares do hospital. Conforme eu fui crescendo, e eu vou te contar um fato da 4ª série. Quando eu fui para a 4ª série, quando nós íamos para a 4ª série, a aula de física, de educação física, era jogar queimada. Então tinha um espaço naquela escola, era uma escolinha pequenininha, maravilhosa, que eu amava, na Vila Império, aqui, lá no ABC Paulista. E lá na Vila Império, e inclusive essa vila, ela tinha 4 ruas, se eu não me engano. E o rio passava lá, o Rio dos Meninos, e quando chovia, enchia muito,
muito, muito, muito. A nossa casa, a minha irmã saiu pelo telhado, na laje, com os bombeiros e meu sobrinho novinho, né? Recém-nascido, ela saiu de lá de cima. E aí acabaram soterrando toda essa vilinha, né, para parar com as enchentes. E eu amava essa escola. E na quarta série tinha essa educação física e a gente jogava queimada. E essa mulher, ela era como se ela fosse, vamos dizer, a professora de educação física. Então ela falava assim para mim: você é forte, você vai conseguir, você é rápida, você nenhuma bola vai te atingir se você não quiser. E aí eu comecei, poxa, que legal, né? Tem uma pessoa aqui que me dá uma força. Só que eu não lembrei que aquela mulher era mesmo do hospital. Ai, desculpa, Everton, mas não vai ter como evitar barulhos aqui não. Aí o que aconteceu? Essa mulher dava uma força e aí a gente juntava todo mundo. E o primeiro dia que eu joguei, realmente, eu acabei invicta, sem levar bolada e dar muita bolada, né? Aí o que ocorreu? Quando eu olhei assim pro lado, ela deu um sorriso para mim. E aquilo me fortaleceu bastante. Então, toda sexta-feira que tinha essa aula de educação física, eu sempre coloquei na minha cabeça que aquela professora iria estar lá. Porém, não existia professora nenhuma, porque quando eu saí do primário, que na época era primário, que hoje é fundamental, que eu fui para a quinta série, eu perguntei para todo mundo, para as tias da cozinha, onde estava a professora de educação física. Elas falaram para mim assim: mas não tem professora de educação física. Mas como não? Sempre quem fez as aulas de educação física foi a sua professora, por incrível que pareça, ela tem o meu segundo nome, que ela se chamava Célia Poli. Aí eu falei: não tinha professor de educação física? Não tinha. Aí eu fui para a quinta série e as coisas se complicaram, como eu te disse, até o dia que eu comecei a pôr lenço na cabeça. E eu fui para uma escola, minha mãe mudou de São Bernardo para Santo André, e eu fui para uma escola que estava inaugurando naquele ano, né, que nós íamos começar as aulas. Era uma escola com a quadra coberta, que antigamente não tinha. O Brasil estava ali modernizando mais, né, a educação, que era, por sinal, uma educação maravilhosa naquele tempo. E eu fiquei super feliz daquela escola linda, nossa, nova, com um laboratório, quadra coberta, tal, mas o cabelo não ajudou muito, sabe, gente? E nesse dia que eu coloquei o dedo, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses nesse sofrimento. Às vezes eu não saía da sala, eu ficava na sala, e como eu não podia levar lanche, e o lanche era dado na sala, e depois a gente comia aquele lanche que era da escola e depois ia ficar um pouquinho nos pátios lá. Porém, como todo mundo ria de mim, eu acabava não indo para os pátios, e eu ficava lá. E um dia calhou de ser uma aula de ciências, e eu também tenho que te relatar uma coisa. Desde do primeiro aninho até a quinta série, eu tinha pavor de ciências. Tinha pavor da matéria de ciências. Por quê? Porque falava de corpo humano, falava de corpo humano de animais, falava de animais, era uma coisa que me aterrorizava, sabe? E aquela coisa assim, ver o esqueleto, aquilo me deixava apavorada. Até que calhou de ser uma aula de ciências e eu estava lá e o professor de ciências entrou, porque a gente ficava na sala, os professores que vinham na época, né? E o professor de ciências entrou na sala para acertar a aula dele ali do dia. Eu estava lá no fundo sentada assim, quietinha, eu não chorava, mas eu acho que as pessoas percebiam uma tristeza muito grande nos meus olhos, né? E
Aí ele chegou e perguntou, por que você não tá lá embaixo? Aí eu falei, não, eu não quero ir. Ele falou, aí ele abaixou e falou, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu falei, não, tá tudo bem. É só que eu não gosto de ficar lá embaixo, eu não gosto. Era uma época assim meia de revoltinha dos adolescentes que fumavam escondidinhos nos banheiros, namoradinhos. E eu não conseguia me encaixar naquela vida, eu não conseguia ser alguém ali dentro daquilo que todo mundo achava normal, para mim não era normal. E aí ele falou, tá bom, então fica aí. E eu tinha um sonho que todo mundo falava dos 15 anos da debutante, baile debutante. Eu estava com 14 anos nessa época. E eu ia fazer 15 anos em novembro, né? Era final, não, tava 13 anos, ia fazer 14. E o meu sonho, eu via as meninas falando dos bailes, tudo, né? E falava, nossa, eu queria tanto ter um baile de debutante. E aí esse professor de ciências, eu senti muito carinho que ele me deu. E eu falei, se eu tiver um baile de debutante, você vai ser o meu padrinho? Aí ele falou, com todo prazer. E eu fiquei sonhando aquilo, sabe, Neverton? Aquela coisa, sonhando que eu ia ter aquele baile. Mas era dentro da minha cabeça. Aí passou. Quando eu fiz 6 meses depois, eu inventei essa história do lenço e aí nunca tirei mais, né? Eu ia com um lenço e aí as pessoas parece assim, ó, aquela menina que tinha um cabelo ruim que estava aqui, ela desapareceu. Então eu sumi da sala, eu sumi dos corredores, eu sumi da escola, eu sumi da minha rua, eu passei a ser uma pessoa totalmente invisível. Por quê? Porque as pessoas enxergavam que a pessoa tinha o cabelo ruim que elas podiam rir. Como eu passei a usar o lenço, e eu prendi, ficava bem assim, igual eu tô aqui agora, só que bem presinho, então só mostrava o rosto. Aí é como eu me tornei uma criança invisível, né? Uma adolescente invisível. E nós fomos morar em Santo André, e em Santo André eu tive as perturbações piores da minha vida. Que a gente deitava, eu e minhas irmãs, e eu sentia. O meu corpo teve uma noite, e isso era constantemente. O meu corpo teve uma noite que eu senti ele inflar. Parecia que eu ia flutuar de tanto que ele inflou. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas aí dali um pouco aquilo normalizava. Aí eu começava a sentir passos assim, ó, o pé como se apertasse assim no chão, não sei se vocês vão entender. Você está deitada, o irmão aqui do lado, alguém pisava aqui no meio, você sentia o colchão abaixar, você sentia vir aqui do outro lado, e o pé abaixar aqui do outro lado, e aquilo era toda noite. Eu tinha pavor. Colocava o cobertor na cabeça, só que eu sofria de claustrofobia, não gostava nada, né? E ficava ali, olha, foram anos e anos de sofrimento. Aí um dia eu fui numa igreja lá e falei com o padre mandou rezar os Pai Nosso, Ave Maria, quando tivesse ocorrendo isso, né? E foi aí que eu descobri a grande sacada de tudo que eu estava passando desde meus 6 anos de idade. Eu saí da igreja e eu comecei a andar. Fiquei andando. Aí eu parei numa praça que tem em Santo André e de frente tem a biblioteca. Tem até hoje essa biblioteca e eu amo ler. Hoje eu não leio tanto quanto antes. Eu entrei na biblioteca para ler o livro do Rei Arthur. E eu comecei, aí a bibliotecária falou assim, mas o livro do Rei Arthur tem vários volumes, você tem que começar primeiro e seguir, né? Não tem problema. Aí eu comecei, sentei na mesa lá, né? Eram livros grossos do Rei Arthur, né?
Eu lembro que era capa verde, se eu não me engano, uma coisa assim, era uma capa verde. Eu acho que era verde. Eu tô lendo lá a história do rei Arthur, desse rei, o soldado que amava a mulher dele, aquelas histórias assim que eu já não lembro mais. E, de repente, quem senta aqui? Aquela mulher. Ela não alterava a idade, ela não ficava velha, ela não ficava nada. A mulher senta aqui, do meu lado. Só que eu não percebia. Primeiro era uma pessoa qualquer. Aí, nesse dia foi um pouco diferente, porque sentou a mulher aqui e sentou o homem aqui. Um homem aqui, uma faixa etária de 50 anos, cada um tinha 50, 49, 50 anos. E a mulher olhou para mim e falou assim, eu tinha 14 anos, ela olhou para mim e falou assim, você está correndo grande perigo. O homem falou para mim, você não pode interferir, falou para mim. Olhando para mim, falou para ela, você não pode interferir, é livre-arbítrio. Aí eu olhei assim e falei, vocês estão conversando entre vocês ou estão conversando comigo, né? Porque eles conversavam, olhava para mim, não estava entendendo nada, estava no meio aqui, esse da mesa aqui, cada uma que era aquelas mesas quadradinhas, cadeira, e todo mundo sentava ali em várias mesas, né? Cada um lia, ia fazer trabalho. Aí o homem falou assim para mim, você vai ter 6 filhos, você vai sofrer muito. A mulher vira e fala, você não pode falar isso para ela. Aí eu entrei na conversa. Eu falei, não, agora eu quero saber, por que eu vou ter 6 filhos se eu não sei nem o que é ter filho? Você vai ter 6 filhos e você vai sofrer muito, muito. E a mulher vira para mim e fala assim, mas eu vou estar aqui com você. Eu falei, então isso é verdade? De repente, né, Berto, a biblioteca se tornou um viveiro de passarinhos. Eu saí daquela cena da biblioteca e entrei como se fosse num viveiro de passarinhos assim, e eles dois sentados e eu aqui sentada, e aqui tudo passarinhos, vários passarinhos em gaiolas. Passarinhos, uns mais lindos que outros, assim, eu fiquei encantada. Tanto que eu amo passarinho até hoje, né? Começou borboletas voando, aquela coisa assim. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei assim, tô sonhando? Aí ela falou, não, você não tá sonhando. Ela falou, você tá vendo os passarinhos na gaiola? Eu falei, sim. Ela falou, fuja do passo preto. Eu falei, passo preto? Ela falou, uma qualidade de passarinho que se chama passo preto. Ele tem um canto muito bonito, porém, fuja dele. E o homem disse assim, é inevitável, você vai desobedecer Deus. Aí de repente sumiu todo mundo, eu voltei, no livro. Falei, eu entrei aqui dentro do livro aqui, na história, e foi isso que aconteceu. Ficou elas por elas. Só que não, né? Quando eu fiz 14 anos, minha mãe voltou para São Bernardo do Campo. Fui morar numa casa no fundo, tinha a família que era os donos da casa da frente, onde minha mãe morava. E um dos filhos dela, que tinha 28 anos, eu tinha 14, acabou me seduzindo e eu engravidei. Fui obrigada a ser emancipada e viver com ele e me casar com ele. E ele tinha um passo preto. Eu só fui saber que ele tinha um passo preto quando nós alugamos a casa com meus pais, nós fomos todos lá e meus pais ficaram muito tristes com aquilo naquela época, em 78, não foi fácil, foi difícil. E levou o passo e eu lembrei do passo preto. E eu vi várias vezes aquele passo preto na janela, nos muros lá deles do fundo. Eles tinham vários passarinhos, mas eu não assimilei nada. Nada. E
Quando eu me mudei, eu estava com 9 meses de gestação, já para ganhar meu primeiro filho. E nós fomos numa feira lá perto, era um Diadema, eu fui morar lá e era um bairro que estava iniciando lá no, não vou me recordar o nome, Serraria. Estava iniciando o bairro no ano de 79, 78 para 79. Eu fui morar lá, nós fomos na feira. Quando eu cheguei em casa, eu vim pegando a melancia e ela, apesar da minha barriga, né? Apesar da minha barriga estar pequenininha, ela muito pesada, eu descontrolei e caiu no chão. E foi o primeiro soco que meu ex-marido me deu. Dali pra frente, a minha vida virou um inferno. Eu sofri abusos, eu vivi em cárcere privado durante 12 anos. Eu tive 4 filhos com esse homem. E mesmo estando com este homem, eu continuava tendo a presença dessa mulher que me protegia. Eu morava em 2 cômodos e eu sentia aquele espaço. Passava aqui em mim assim, ó, pulava aqui em mim e ia para ele assim, ó. Só que de repente essa mulher aparecia sempre num canto de branco e ela aparecia. Eu sofri bastante, sabe, né, Vitor? Por quê? Porque o que ocorreu? Eu sempre tive a proteção dessa mulher. E essa experiência espiritual, ela começou a se fortificar muito na minha vida, porque eu já sabia, ela me avisava quando ele ia me machucar, quando ele ia. Ela me protegia de todas as formas. E eu blindava os meus filhos para não ver nada daquilo. E eu fazia vários boletins de ocorrência, vários. A cada sofrimento, que eu passava, eu fui morar numa casa que, no fundo, o irmão da dona, ele era chaveiro, ele me ensinou a abrir a porta quando ele percebeu que eu vivia em cárcere privado, né? Então eu ia e fazia os boletins de ocorrência, mas nada acontecia, não existia Maria da Penha, não existia nada. Mas aí eu encontrei um delegado que ele disse para mim assim, eu não podia sair da casa porque eu perdi a guarda dos meus filhos naquela época. Eu amava os meus filhos, eu amo os meus filhos, eu não podia deixar eles de jeito nenhum para trás. Aí esse delegado falou para mim assim, eu vou ajudar a senhora, porque se eu não ajudar a senhora, esse homem vai matar a senhora qualquer dia. Muito boletim de ocorrência. Aí quando eu olhei, do lado dele, assim, quando ele me falou isso, daí estava aquela mulher. E ela deu um sorriso, e aquele sorriso foi como se ela me dissesse assim, logo você vai estar livre de tudo isso. E realmente. Ele falou, o dia que ele disse, senhora, mais uma vez você vai vir aqui, que eu vou estar pronto para me ajudar. E nessa época, meu irmão, minha cunhada foi morar no sítio, né, em Miracatu, os filhos dela também, já tinha uns 4 filhos, eu também. E o meu irmão ficou morando na minha casa por um tempo, que é isso que eu vou falar depois. E aí um dia ele quebrou um prato na minha cabeça. Se perguntar pra mim, ele bebia, usava droga, não. Ele era ruim. Ele era uma pessoa má. E aí o que aconteceu? Ele quebrou aquele prato na minha cabeça, meu irmão viu e meu irmão saiu. Acabou a luz aqui, gente. Mas vamos ver se eu consigo.
Aí, naquele dia eu me libertei dele, graças a Deus. Naquele dia eu me libertei dele, e daquele dia em diante eu passei a ver muitos espíritos. Pessoas que morriam de manhã e de noite iam na minha casa sendo velados, pareciam para mim. Eu saía do meu corpo, eu não acordava, não havia meios de eu acordar. Eu entrava em catalepsia, depois eu fui estudar, descobri que eu estava em estado de catalepsia e conheci um professor chamado Manuel, que ele me ensinou, ele era professor de reflexologia na época, estava surgindo a reflexologia. Aí ele me ensinou na época como lidar quando eu dormisse e não conseguisse voltar. E isso perdurou por muitos anos, né? O meu terceiro filho, eu amamentei ele 4 anos e havia momentos desses tipos de catalepsia que eu ia e eu falava, gente, eu preciso voltar, tá vazando leite, eu preciso amamentar meu filho, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E eu não conseguia. E eu cheguei ao ponto de falar com meus 2 mais velhos que quando a mamãe não acordasse, que me beliscasse, que me batesse, fizesse qualquer coisa. E até eu aprender como eu retornaria para o meu corpo de novo, que foi com esse professor que eu aprendi. Ele me explicou que eu teria que deitar e dormir. Naquele sonho que eu estava, na realidade que não era sonho, eu estava fora do meu corpo. Eu estava com o meu espírito fora do meu corpo. Então eu ia em vários lugares, eu via várias coisas, e quando eu sabia que eu tinha que acordar e não acordava, eu entrava em pânico. E ele me ensinou a dormir e voltei. Eu até cheguei ao ponto de às vezes acordar, chegar na minha mãe e falar, mãe, me belisca para ver se estou acordada. Porque eu não sabia mais quando eu estava acordada ou quando eu estava nesse estado. Passei a ver espíritos, pessoas que morriam, que vinham, que me davam recados. E isso ocorre até a data de hoje. Até a data de hoje. Eu não sei se é bom para mim ou se não é. Mas eu só sei que não é uma coisa ruim. E eu queria dizer para vocês que houve uma vez que eu perguntei para Deus se aquilo que eu estava fazendo era meu ou eu estava cometendo algum tipo de pecado devido não sei, eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí uma noite eu sonhei, eu acho que eu realmente fui nesse lugar. Eu sempre amei o mar, mas nunca gostei de entrar dentro dele porque eu tenho trauma, porque eu quase morri afogada quando eu era pequena e eu tenho medo de água. E eu sentei assim, na beirada da praia, fui olhando o mar. Aí lá das ondas, lá no fundo do mar, assim, escuro, né? Não era claro, não sonho com claridade, nem com cores. Eu vi aquela imagem vindo e se materializando assim nas ondas. E ele veio. Aí eu olhei assim, era Jesus. Por que eu sei que era Jesus? Por causa das imagens que a gente vê aqui, fotos, coisas assim. Então materializou dessa forma que eu tivesse a certeza que era ele. Ele me disse assim, não, você não está errada. Você não tem culpa de ter nascido entre 2 mundos. Você nasceu entre 2 mundos. O espiritual e o físico. Você reencarna com muita facilidade e você atrai pessoas
Você tem a aura muito, muito leve. Leve ao ponto de tanto atrair pessoas doentes, pessoas com sofrimento, quanto pessoas que vão odiar você.